Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo. E hoje nós vamos trazer algumas reencarnações de Emmanuel, o mentor de Francisco Cândido Xavier. Essas informações encontram-se no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, escrito por Clóvis Tavares, que foi um pesquisador da vida de Emmanuel, teve convivência com Chico Xavier por mais de 30 anos. Nós vamos ler os capítulos 5 e 6. Os 5 nós vamos trazer apenas um pedacinho e os 6 mais completo. Me siga lá nas redes sociais. O meu de psicólogo é @wigomperpsi e o meu pessoal é @wigomp. Nós temos deixado aqui também na descrição do vídeo e já nos ajuda aí curtindo e deixando seu comentário no vídeo. E vamos à reflexão. Mensagem inicial que está no livro: Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Jesus, está em João capítulo 13, item 34. O capítulo 5 do livro vai falar sobre o padre Manuel da Nóbrega, o apóstolo do Brasil. A revelação sobre a personalidade de Nóbrega como uma das reencarnações de Emmanuel veio para um grupo de amigos íntimos em Pedro Leopoldo no dia 12 de janeiro de 1949. Chegou aos nossos corações profundamente ungida de humildade, a mesma comovente humildade que resplandece nas declarações que se encontram no prefácio do livro Há 2000 anos, a respeito do senador Lentulus. O capítulo 6 vai trazer mais uma reencarnação de Emmanuel. Então, no capítulo 5, nós já temos essa informação de que ele foi o padre Manuel da Nóbrega. Isso não é também muita novidade no movimento espírita, mas eu gostaria de trazer o capítulo 6, que traz um pouco mais de informações e também traz a encarnação dele como Padre Damiano. O capítulo 6 é Padre Damiano, a missão na Espanha e na França. Vamos à leitura. Quem lê Renúncia, o quarto romance escrito por Emmanuel, para revelar-nos a vida de uma sublime coração feminino, Alcione Villamil Davenport, encontrará uma figura nobre e simpática de sacerdote. É o Padre Damiano, que foi vigário da igreja de São Vicente em Ávila, a gloriosa cidade de Santa Teresa de Jesus. Desencarnado em 1570 no Rio de Janeiro, o magnânimo Padre Manuel de Nóbrega, atendendo a objetivos espirituais que sempre expressam os desígnios divinos, renasce cerca de 50 anos depois na acolhedora terra espanhola, onde prossegue em sua missão, conjugando amor e sabedoria, no estrenuo caminho da humildade cristã. É o Padre Damiano, o fiel amigo da família Davenport, o sacerdote esclarecido e dedicado que Alcione, um anjo nas sombras deste mundo, considerava seu segundo pai. John Cropper Pous ensina-nos como devemos ler o bom livro, o grande livro, muito solitariamente, cuidadosamente, demorando em cada página, saturando-nos com a sua atmosfera até tê-lo incorporada ao nosso íntimo. É assim que se deve ler Renúncia, a obra magnânima de espiritualidade e de beleza. É assim que se devem ler todos os livros de Emmanuel. No romance de Alcione, lido como que Pous, podemos perceber o continuismo psicológico que liga a missão de Manuel da Nóbrega no Brasil à do Padre Damiano em suas atividades na Espanha e na França, e a grande obra espiritual de Emmanuel na atualidade junto à comunidade brasileira novamente. Sempre a mesma dedicação ao próximo, sempre a mesma clarividência, atingindo extremos horizontes, engolfando-se no futuro, mas
tudo silenciosamente, nunca buscando promoção ou destaque, antes em alicerces da mais entranhada humildade, como quem serve a Deus e não a si mesmo. Isso podemos sentir se estudarmos a vida de Nóbrega, se conferirmos no coração os sentimentos do padre Damiano, se bebermos da água pura das fontes de Emmanuel para essa encantadora e proveitosa experiência. Essas páginas singelas são um convite ao leitor, na impossibilidade de um estudo mais amplo que não é o objetivo destas reminiscências. Apenas alguns breves apontamentos sobre a figura encantadora do sacerdote de Ávila, que a humildade do autor de Renúncia não consegue ocultar. Já atingia Padre Damiano seus 50 anos quando ele se encontra com a meiga Alcione, um anjo em trânsito pela terra. No lar humilde de Madalena Villamil Davenport, um reencontro de almas, como soe acontecer nos caminhos terrenos, sob a bênção da divina providência. Madalena fala de seu desejo de obter as derradeiras notícias de Cirilo, o seu esposo, idealizando uma viagem à América distante. O paroco de São Vicente, aprovando a ideia, responde: sempre acalentei o desejo de compartilhar dos trabalhos dos missionários na América. 2 anos depois deste primeiro diálogo, lê-se em Renúncia, o religioso amigo vivia sempre na expectativa de uma sortida à América. Quase 3 anos mais tarde, Damiano ainda manifestava junto à família Villamil ardentes propósitos relativos a uma possível missão religiosa nas terras do Novo Mundo. Algum tempo depois, comentando a vinda para Ávila de seu sobrinho, o padre Carlos reitera os mesmos propósitos. Ainda não renunciei ao antigo ideal de uma excursão à América. Esses trechos de renúncia, revelam como e quando estava vivo no espírito do sacerdote de Ávila aquele amor à terra nova da América, o amor de Nóbrega ao Novo Mundo. Padre Damiano recordava, sentia, no infralimar de sua consciência, naturalmente sem timidez de contornos, sua recente encarnação anterior no Brasil. Nesse Brasil que ele começara a amar ao preparar-se para a sua experiência na personalidade de Nóbrega, tal como já vimos na mensagem do mesmo Emmanuel sobre o assunto. Outro ponto muito importante: Damiano luta dentro de seu invariável padrão de nobreza e equilíbrio, contra a preponderância organizada dos estigarríbias, cruéis mercadores de escravos, com a mesma coragem com que na personalidade de Nóbrega no século anterior no Brasil, defendia os direitos à liberdade dos indígenas. Sempre sereno, mais enérgico, admiravelmente tranquilo, mas destemido e corajoso. Basta ler Renúncia, basta recordar Nóbrega na Bahia ou junto a Estácio de Sá, ou fundando São Paulo, ou pacificando os tamoios, ou salvando o Rio de Janeiro da dominação estrangeira. Em todo o contexto histórico de sua presença no primeiro século de nossa civilização, Deus cria a vida e não o cativeiro. Poderia alguém insistir na obtenção da paz, quando ainda disputa a ferro e fogo a posse de seus bens perecíveis? Chegará alguém à esfera dos anjos quando ainda não chegou a ser homem? São lições de esclarecimento do vigário de Ávila. Esses pensamentos, aliados, que sobem para a nossa edificação nas páginas de Renúncia, parecem ter vindo das vivências das lutas, dos sacrifícios de Nóbrega em favor do gentil humilhado e escravizado, por cujos direitos humanos o primeiro apóstolo do Brasil tão firmemente lutou.
e lutou bravamente, enfrentando com as armas da não violência as poderosas forças da época, quer a hierarquia eclesiástica que não compreendia o seu idealismo e o seu desprendimento dos bens materiais, quer os colonizadores ávidos, escravizadores de índio. Daí as queixas, as calúnias, as perseguições contra o heróico missionário. As queixas contra Nóbrega provinham do seu temperamento e caráter, aberto, enérgico, desprezador de cálculos humanos. É o que dele diz o grande historiador Serafim Leite. Em Renúncia, podemos ler esse trecho. Acabrunhada por ver-se incompreendida, Alcione reviu mentalmente a figura de Padre Damiano. Relembrou a sua franqueza, que chegava a ser quase áspera, e certificou-se de que necessitava de muita energia para defender-se dignamente naquele lance. Numa de suas entrevistas com o médio Xavier, constante do seu excelente livro No Mundo de Chico Xavier, o Dr. Elias Barbosa lhe fez a seguinte pergunta: conseguiria o senhor, Chico, dizer em que matéria Emmanuel é mais exigente com você, na qualidade de educador? A resposta sincera, como sempre, do humilde Chico é a seguinte: a confirmar-nos o límpido e valoroso feitio moral de Emmanuel. Emmanuel me cobra muito no trato com os outros, porque diz ele que no trato com o próximo, a luz do Evangelho de Jesus deve ser comunicada de quem fala para quem ouve. Quando converso com qualquer pessoa em voz áspera, com impaciência, com agressividade, com anotações de maledicências ou com azedume, ele deixa passar os meus momentos infelizes e depois, principalmente quando entro em meditações e preces da noite, ele me repreende severamente, lamentando as minhas faltas. Esse paralelismo evidencia que a nobreza de caráter de Públio Lentulus, embora que tenha tido seus defeitos humanos, continuou em Nestório, mas já iluminada e aperfeiçoada pela experiência da fé cristã, acentua-se permeando séculos e reencarnações na alma abnegada de Nóbrega. O benemérito missionário acrisola-se nessa continuidade psicológica espiritual na vida humilde de Padre Damiano, tanto quanto resplende hoje no coração de Emmanuel, como testemunham suas realizações de amor em prol dos que sofrem, seus livros mediúnicos, monumentos de sabedoria e espiritualidade, sua admirável capacidade de comunicação, seu pensamento lúcido e sincero. Não é propósito deste singelo trabalho alinhar um por um os pontos de contatos das diversas existências terrenas de Emmanuel, aqui referidas. Fugiria isso ao escopo desse opúsculo. Apenas alguns episódios são recordados, para mostrar a sequência lógica dos processos evolutivos de uma nobre alma que merece de todos nós o mais alto respeito e a mais profunda gratidão. Em páginas adiante, em modestos comentários sobre o sentimento de amor e o elevado saber de Emmanuel, ainda o leitor poderá observar a espiral evolutiva de um caráter desassombrado e ricamente dotado de sentimentos cristãos. Nos derradeiros anos andava Nóbrega, o padre de Nóbrega, muito fraco em São Vicente, com as muitas doenças que o levou à Bahia. Diz Anchieta, em sua biografia de Nóbrega, a primeira que se escreveu e que devemos ao seu grande discípulo, secretário e filho espiritual. O próprio Nóbrega, numa carta escrita da Bahia em 1557, contava, pois, com 40 anos de idade, ele confessa com a sua proverbial sinceridade: a mim me devem já ter por morto,
porque ao presente fico deitando muito sangue pela boca. O médico daqui de vez em quando diz que é veia quebrada, às vezes que é a do peito, às vezes ele diz que pode ser a da cabeça. Seja de onde for, é o que eu mais sinto, é ver a febre ir me gastando pouco a pouco. E deitando um pouco de sangue pela boca, expirou exatamente no dia em que completava 53 anos, em 18 de outubro de 1570, escreveu Martins de Moraes. Envolve-o sempre o mesmo fluido espiritual de seu amor cristão pela nobre humanidade. Por mais de 15 anos vivera muito chegado à morte, sempre deitando, ou seja, expelindo muito sangue pela boca, sofrendo, penando e morrendo. São palavras do historiador paulista Tito Livio Ferreira. Os ilustres biógrafos de Nóbrega, Serafim Leite, Maris de Moraes e Tito Livio Ferreira, nos falam dos últimos dias do apóstolo no Rio de Janeiro, onde viveu os 3 últimos anos de sua vida terrena. Todos se referem a um fenômeno premonitório, a derradeira marca da comunhão espiritual que o grande missionário sempre manteve com o plano superior. O padre Nóbrega percebeu que a sua vida física chegara ao fim. As hemoptises haviam cessado. O sangue que há muitos anos lançava pela boca parou, diz Serafim Leite. No dia 16 de outubro de 1570, ele desceu do colégio e foi visitar os amigos de casa em casa. De todos se despediu. Disse adeus a todos. Declarara estar de partida para sua pátria. Naturalmente, todos estranhavam com as suas palavras, pelo fato de não haver nenhum navio no porto. Mas ele explicava, apontando para o céu. Era o céu, a sua pátria, a pátria a que se referia. Retorna ao colégio no dia seguinte ao entardecer. Sente fortes dores e recolhe-se ao leito. No dia 18, pela manhã, confirma sua premonição. Ele volta para sua pátria. No mesmo dia em que completaria 53 anos, era o dia 18. Passemos agora a breves citações do livro Renúncia, onde podemos conhecer algo a respeito da reencarnação imediatamente seguinte de Nóbrega, recolhendo alguns ensinamentos seus a respeito do sofrimento humano, entre dores e aflições a que se repetiram. O velho sacerdote Damiano, contrariando inesperadamente implacável moléstia nos pulmões, definhava dia a dia. Madalena Villamil é quem dá a triste notícia a Angélica, Alcione. Teu otimismo é contagioso, murmurou mais tranquila. No entanto, com referência ao padre Damiano, eu tenho uma triste nova a dar-te. O reverendo Amâncio esteve aqui, na tua ausência, para cientificar-nos do teu estado. O médico já perdeu as esperanças, pois afirma que o velho amigo está tístico e terá poucos meses de vida. E mais tarde, quando se aproxima a hora da libertação do venerável Damiano, avisados, Madalena, Alcione e Rob estão presentes no quarto humilde do presbitério de São Jacques do Passo Alto. Ante a pergunta angustiada da mãezinha de Alcione, que é isso, padre? O moribundo ainda pode deixar os seus bons amigos de Castela, velha sua mensagem derradeira sobre o sentido da dor e da morte. A moléstia é incurável. Madalena é um escoadouro bendito de nossas imperfeições. O que seria de minha alma se a moléstia do peito não me ajudasse a expungir os maus pensamentos? Quantos bens ficarei devendo à solidão e ao sofrimento? O Senhor que nos deu e que nos concede o inestimável valor. Eu que não chorava há muitos anos, alcancei novamente o benefício das lágrimas.
Muitas vezes eu ensinei do púlpito através da pregação, mas o leito me reserva lições muito maiores que as dos livros. Após longa pausa, continuou falando, traduzindo a certeza da vida futura. A pátria de Nóbrega. Ó catre amigo e silencioso, me trouxe a recordação de todos os júbilos e dores que ficaram no passado distante. Sem conseguir adaptar-me a esta vida de Paris, tenho vivido quase que absolutamente das novas lembranças da Espanha. Tenho grande saudade da nossa vida tranquila em Ávila, dos fraternos sermões da chácara, dos colegas da igreja de São Vicente. Mas estou certo, Madalena, de que a vida não acaba com o corpo, e estou convencido de que Deus nos reunirá em outra parte, onde não haja prantos nem mortes. Há diversas noites que sou visitado pela sombra dos entes amados que me antecederam no túmulo. Ainda hoje, depois da última hemorragia, enxerguei o vulto de minha mãe a dizer-me palavras de consolação e coragem. Algumas crianças amadas, lá da nossa igreja antiga de Castela, falecidas há muito tempo, me vieram ver a noite passada e me abraçaram com carinho. Amâncio pensa que eu estou sendo vítima de pesadelos, dado ao meu esgotamento físico, mas eu não posso concordar. Na madrugada do dia seguinte, assistido pelo carinho da filha abençoada de Cirilo Davenport, o velho Damiano verteu a última lágrima e entregou a alma ao Criador. Meus irmãos, esse capítulo, apesar de ser grande, é de extrema importância para entendermos o espírito grandioso de Emmanuel. Com os seus sofrimentos, as suas reencarnações, o seu propósito na ajuda da evangelização, também do Brasil, e os seus caminhos que ele percorreu. Emmanuel, até chegar ao patamar, passou por diversos sofrimentos, até descer do seu orgulho como senador e chegar à humildade do espírito de benfeitor de Chico Xavier. Esse livro, Renúncia, é um livro esplêndido. Eu indico a leitura para vocês. Tem também a radionovela aqui no YouTube e em outras plataformas que vocês podem ouvir. É muito boa e vale a pena para vocês conseguirem entender sobre a figura do Padre Damiano. Um padre realmente voltado à espiritualidade, ao Evangelho. Enérgico, bondoso, como o próprio capítulo diz. Não temos tantas informações a acrescentar, já que o capítulo é muito completo. Portanto, a reflexão já vai terminar por aqui. Eu espero que tenham gostado. Nos ajude compartilhando este conteúdo e até a próxima reflexão. Graças a Deus.